Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na nossa live, o Encontro com Jesus. Toda segunda, quarta e sexta, a partir das 6h30. Ah, como é bom! Como é bom estar aqui nesse momento. Seja bem-vindo. Como é bom receber as primícias. Como é bom receber entendimento, ensinamentos. Isso nos fortalece. Isso faz cair vendas dos olhos para que possamos realmente caminhar aqui nessa terra. Caminhar nessa terra aqui não é para qualquer um não, né? Só para os corajosos. Esses corajosos somos nós. Nós que escolhemos estar aqui. Nós somos um espírito, uma alma. Não só a carne, não só a matéria. Antes da matéria, existe um ser de luz em nós. E esse ser de luz é corajoso. Quando abriu-se para experienciar a matéria, aí falamos, opa, eu quero experienciar. Olha, primeiro vamos esquecer quem somos. E depois cada um conta a sua história. E assim somos nós. Esquecemos quem somos e viemos aqui para a matéria experienciar. E agora é a hora de voltar para casa. E voltar para casa significa relembrar quem somos. Essa jornada de volta. E Jesus veio nos ensinar sobre isso. Nos ensinar a relembrar quem somos. Mas só podemos relembrar quem somos aprendendo a viver aqui. Podemos relembrar quem somos quando realmente entendemos que temos um espírito. Ou melhor, que somos um espírito. Não aqui o corpo. O físico. Antes, somos luz. E essa luz, para ela cair no esquecimento, foi se descendo, foram fazendo densidades, camadas, para que a luz perdesse seu brilho. E todo esse projeto a gente participou. Só que agora a gente está querendo a nossa luz. Então, por isso que estamos aqui. Para aprender com Jesus como é acender a nossa luz novamente, como é nos vestir da nossa luz novamente. E aqui estamos, aprendendo com Jesus. Então, a primeira coisa, quando entendemos sobre isso, a primeira coisa que deveríamos abrir o entendimento é para entender que realmente somos o Espírito. Somos o Espírito. O corpo é uma veste. O corpo é apenas uma veste. Para experienciar aqui a matéria. E Jesus veio nos ensinar. A matéria, ela precisa de certas coisas para viver aqui nesse mundo. Ela precisa comer, precisa dormir, ok? Isso é matéria. Mas a alma, para voltar para casa, ela precisa de outras coisas. Ela precisa ter contato com a luz. Chamamos isso de Deus. A alma, ela precisa estar inserida nos atributos divinos, nas altas frequências. Os atributos divinos, chamamos de atributos divinos as altas frequências. A alma precisa estar alimentada dessas coisas. Porque se a alma não alimenta dessas coisas, como é que ela vai relembrar quem é? Vai ficar preocupada só inserida aqui no mundo físico. E nessa nossa jornada, fomos escravizados.
nossa jornada, haviam seres que queriam nos dominar. E dominaram. Em nossa jornada, seres para nos dominar, nos ensinaram coisas que não nos servem mais. Coisas que nos enganavam. Falava só da matéria. Nos ensinaram só a sobreviver. Para que pudéssemos ser aprisionados. Sobrevive e faça o que eu mando. Isso aconteceu. E acontece ainda, né? É o que chamamos de Matrix. Então, precisamos sair dessa Matrix. E para sair da Matrix, é deixar a matéria e alimentar o espírito. Deixar a matéria e alimentar o espírito. Olha, veja bem. A Matrix nos aprisiona de diversas maneiras. Sabemos que o som, por exemplo, né? O som é a primeira emanação do divino. Haja luz, emanou a luz. Emanou o som, né? Haja luz e houve luz. Então a primeira emanação do divino foi o som. Deu o comando. O som é tão poderoso que ele cria coisas aqui no mundo. E aí, o que aconteceu? Inseriram sons que nos aprisionaram aqui nesses chakras inferiores. O plexo solar, o sexual e o chakra base. Porque só esses chakras já servem para a sobrevivência. Né? Você está com fome, você vai fazer alguma coisa para você comer. Aí usa-se aqui o plexo solar, fazer alguma coisa. Ai, tá se sentindo sozinho, quer um relacionamento? O chakra sexual aqui fala de relacionamentos. E o chakra base, quer dormir, dorme, quer comer, come. Vem falar sobre as nossas necessidades básicas. E nos aprisionaram só com esse entendimento. E os outros chakras? E os chakras que nos conectam com o divino? Os chakras superiores? Esses foram silenciados. E agora é a hora de voltar para casa. E Jesus veio nos ensinar algo sobre isso. Quando queremos voltar para casa, precisamos alimentar o espírito. E nós vamos entender um pouco mais na palavra que está em Lucas 12, a partir do 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade do homem rico tinha produzido com abundância. E arrozava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, aqui nessa palavra, Jesus, através de uma parábola, ele nos mostra que o que adianta o homem preocupar com as coisas aqui da matéria.
ajuntar tesouros e não preparar a alma? O que adianta? A alma pode ser pedida amanhã, agora. E o que deixará a alma? O que a alma vai compartilhar? Para quem a alma está preparando? O que a alma está preparando? Então, aqui Jesus vem falar da alma. O que adianta perder a alma, perder o espírito e ganhar o mundo? Né? Jesus tem isso, fala isso também. Então veja bem, quando preocupamos com as coisas do mundo, esquecemos do espírito, não estamos fazendo a riqueza, trabalhando com a riqueza divina. Não estamos trabalhando com a riqueza divina. O que adianta se esforçar, dar o seu melhor, fazer de tudo e não olhar para o espírito? O que adianta desejar os bens materiais e não dar assistência ao filho? E não dar assistência ao marido e à esposa? E não dar assistência às coisas de Deus? O que é assistência? O que eu quero dizer? Os atributos divinos. O que adianta se dedicar a construir bens e falar: ó, minha alma, pode descansar, eu já tenho o que comer, o que beber e agora pode descansar. Mas a alma não tem paz? Mas a alma não tem alegria? Mas a alma não divide essas belezas divinas com o outro? O que adianta? O que adianta revestir aqui da matéria, do ego, e ser uma pessoa ranzinza? O que adianta não maltratar filhos, as pessoas que convivem? Não desfrutar da natureza? O que adianta? Amanhã a alma pode ser chamada. E o que levará a alma? A alma leva, a matéria não. Então, se estamos falando de riqueza, a primeira coisa é enriquecer a sua alma com os atributos de Deus, com as riquezas divinas. As riquezas divinas é a paz, a felicidade. Aquele que não se alegra um dia, esse dia não é contabilizado. Todos os dias precisamos nos alegrar. Alegrar é dar gargalhadas? Não. Mas alegrar é sentir bem. É estar em paz. É ver beleza da vida. O que adianta? O que adianta ajuntar fortunas aqui e não perceber a fortuna divina? Não dedicar uma parte do seu tempo para ver as belezas da vida. Sabe, muitas pessoas só reclamam que o sol está quente, e que a chuva está chovendo muito, que droga, eu tenho que sair e agora está chovendo. As pessoas só veem a beleza divina para reclamar. Mas na hora que a chuva vem, molha a terra, água as plantas, água as sementes, não percebe. E aquela semente é o alimento dela amanhã. Ela não percebe. Mas na hora que está em demasia, porque isso faz parte, aí ela percebe e ainda reclama. Então, do que adianta se não está alimentando a alma da riqueza de Deus? O que adianta passar por essa vida preocupado com a riqueza da matéria, do homem?
nada disso adianta. Nada disso provém. Então, vamos aprender cada vez mais a alimentar o Espírito. Vestir o Espírito de paz, vestir o Espírito de alegria, de amor. Vamos cada vez mais vestir a nossa alma das riquezas divinas. Porque a alma pode ser chamada amanhã. A alma, ela leva memórias. A alma leva memórias com ela. O que ela vai levar? As riquezas divinas? Uau! Mas se ela levar só tormentos, só dores, só lutas, como vai ser? Como vai ser essa alma? A alma que se apega aqui à matéria, quando é chamada, ela não quer ir. E aí ela fica perturbando, vamos dizer assim, aqueles que ficaram. Então todas essas coisas existem. Todas essas coisas existem. Como ignorar isso? Mas quando a alma está cheia da riqueza divina, essas coisas ela não faz. Ela tem o desapego da matéria. É o desapego da matéria. Então, quanto mais vamos nos desapegando da matéria, mais vamos fortalecendo a nossa alma e mais temos a matéria. Veja bem como é a lei divina. Quanto mais desapegamos a matéria, mais temos a matéria. Inclusive tem uma lei, a lei do vácuo. A lei do vácuo diz: dê espaço. Significa doe, libere. E quanto mais você libera, mais aquilo vem para você. Então, se tem coisas aí na sua casa que você pode doar, doe. Doe. Não se apegue, que amanhã eu posso precisar. Quem sabe amanhã eu tenho. Então, desapegue. Porque quanto mais você desapegue, mais vem. E cada vez que vem, vem melhor. Está precisando de dinheiro? Doe. Faz doações. A gente não está falando de quantidade, a gente está falando de desapego. Porque se segura ali, ó. Nossa, eu só tenho esses 10 reais. E segura, e se eu precisar dele amanhã? Amanhã não precisa. Desapegue. Doe. Porque chega mais até você. De repente você acha 50 reais dentro de uma bolsa antiga. Coisas assim acontecem. De repente, alguém que te devia tempos vai lá e te paga. Coisas assim acontecem. Mas por quê? Porque praticou o desapego, praticou a lei do vácuo. Não se apegue às coisas terrenas. Isso é meu, ninguém pode usar. Isso é meu, eu não posso desfazer. Não pense assim. Tem coisas paradas aí que você não usa. Deixa o outro usar. Se permita. Doe. Ah, mas amanhã eu posso precisar. Amanhã é outro dia. Amanhã você tem um novo. Um novo, um zero. Então, desapegue. Por isso que muitas, fala-se em doar 10%. Os 10%, na verdade, é uma referência. Mas não precisa ser 10%. Pode ser 1. Qual o problema? Pode ser 20. Qual o problema? É o ato de desapego. Porque você doar é o ato do desapego. Doar com amor. Doar para aquele que precisa. Esse é o ato do desapego. E quanto mais desapegado você está da matéria, mais a matéria te apresenta. É assim que funciona. As leis de Deus é diferente das leis do homem.
com a matéria. Antes, todos os dias, ao deitar, ao levantar, ao alimentar, reveste a sua matéria de paz. Converse com seu espírito. Tenha lá os seus 2 minutinhos, simplesmente, respirar. Simplesmente respirar, você já está alimentando o seu espírito. Porque a respiração é o próprio éter, é o próprio Deus, é o próprio Espírito, é a própria essência. Se não tem ar, não tem vida. É o Espírito que movimenta a matéria. Então, como não alimentar aquele que alimenta a matéria? Então, pare no seu dia, durante o seu dia, faça pequenas respirações. Isso acalma a mente. Isso alimenta o seu espírito, consequentemente, a sua matéria. Quanto mais conectada ao espírito, mais a matéria recebe. Mais coisas boas acontecem na matéria. Quanto mais amor você dispensa, quanto mais você ama, o amor incondicional, que você ama o outro, não precisa ter condições para amar. Você simplesmente respeita, mantenha a paz, mantenha o bom convívio. Agora, só porque tem o amor incondicional não quer dizer que você tem que levar para casa. Não é isso. Amor incondicional, enquanto estar ali, enquanto estar junto, você respeita. Não precisa arrumar confusão. Não precisa arrumar confusão. Mas também não precisa querer estar perto de você. Aprenda a selecionar, seja seletivo. Quem pode estar perto de você? Agora, porque aí tem os... porque, como é que fala? Os preconceitos, né? Porque é azul, porque é branco, porque faz isso, porque eu detesto gente assim. Ei, você não precisa detestar. Dispensa amor incondicional. Eu amo apesar de. Apesar de, é um ser, é uma vida. Mas isso não quer dizer que você tem que levar para casa. Senhor, o que é dispensar amor? Senhor, cuida. Senhor, dá para ele o que ele precisa. Senhor, muda a mente dele. Faz orações. Isso é amor incondicional. Você desejar o bem para o outro. Isso é amor condicional. Incondicional. Deseja amor. Dispense amor. O que é dispensar amor? Dispense uma atenção sua. E ore por aquele que pensa não ser bom. Em vez de emanar dor, que eu detesto pessoas assim, que eu não gosto disso, e que pessoa, se tem isso, para mim não serve. Se você depara com pessoas que têm alguma coisa que você julga não servir para você, em vez de julgar, abençoa. Senhor, olha essa mente aí. Leva a luz para essa mente. Só isso. Isso é dispensar amor. Amor incondicional. Em vez de julgar maldições. Porque na verdade, se joga maldições, na verdade aquela maldição volta. Então quanto mais luz você dispensa, quanto mais amor você dispensa, quanto mais oração, bênção você dispensa, na verdade, você está emanando para você mesmo. Quando se tem rejeições assim, na verdade, é a pessoa que está se sentindo rejeitada, em algum grau, em alguma parte da vida. O preconceito, que é a rejeição, na verdade, é a própria pessoa se sentindo rejeitada de alguma forma, de alguma maneira, em algum grau, em alguma área da vida. Então, antes
antes de acionar um desamor de preconceito, abençoa. Porque quando você abençoa o outro, se há aquela rejeição que há, ela recebe luz. Ela recebe luz. Então, quanto mais eu oro e dispenso amor para o outro, que eu imagino ter um preconceito, o preconceito ele foi ensinado. Uma criança não tem preconceito de nada. Uma criança tudo certo. Se é azul, se é branco, se tem tatuagem, se tem cabelo para cima, tá tudo certo. A criança não tem preconceito. Então, o preconceito nos foi ensinado. O preconceito, na verdade, é uma rejeição. E se eu tenho aquele preconceito, eu olho para dentro, eu olho dentro de mim, o que é em mim que eu me sinto rejeitado? E leva a luz. E leva a luz. Senhor, tira de mim. Deus em mim. Limpa. Limpa esse preconceito. Limpa essa rejeição. Muitas vezes nem sabe o que é. Nem precisa saber. Senhor, não sei o que é, mas tem algo em mim que eu me sinto rejeitada. Limpa. Limpa essa dor. Aí você vai ver que você consegue dispensar amor para o outro. E quanto mais amor você dispensa para o outro, você está cuidando de você. Isso são coisas da alma. A alma faz isso. O Espírito, isso é alimentar a alma. A alma quer que você faça isso. Porque você está alimentando ela. Por isso que há essa guerra dentro da mente. O ego ferido e a alma e o espírito. A batalha, o bem e o mal está dentro de nós mesmos. O céu é a mente. É a mente com os atributos divinos. O inferno é a mente preocupada com as coisas da matéria, com as feridas emocionais, preocupada com o ego. Então, céu e inferno é a gente que escolhe qual que nós vamos viver. Em qual cenário vamos viver? Se eu vejo beleza e abençoo tudo, é um cenário de luz, é um cenário do céu. Se eu estou sempre reclamando, se eu estou sempre amaldiçoando, é um cenário de guerra, de tristeza, cinzento. Então, qual o cenário que queremos viver? Alimentando a alma com as riquezas de Deus. Alimentar a alma é as riquezas divinas. Ou alimentar o ego, com as feridas do ego. São escolhas. E Jesus vem nos ensinar isso. O que adianta ficar preocupado com as riquezas desse mundo e não fortalecer a alma? De nada adianta. Então, fortaleça a alma, veja a riqueza nos atributos divinos, na natureza, na felicidade, na paz. Queira estar perto disso, queira promover isso, do que simplesmente se agarrar à matéria e achar que tem que. Eu tenho que ter um carrão, eu tenho que ter dinheiro no banco, eu tenho que. Não se agarra a isso. Isso é muito bom. Claro, faz parte da matéria, óbvio. Mas quando se dedica a vida só para isso, esquece da alma, de nada adianta. E isso não te leva tempo, você alimentar a alma. Alimentar a alma é questões de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Você vai aumentando isso com o decorrer, porque é tão bom, é tão prazeroso, que você vai ver que cada vez mais que você deita, medita, simplesmente sentar na natureza e respirar ali o ar puro, por alguns minutos, você vai ver que isso é tão bom, aí você vai querer mais. E quanto mais você faz isso, mais você alimenta o espírito e, consequentemente, a matéria está sendo revestida.
Quando você vai fazer alguma coisa aqui para fazer o dinheiro, aquilo flui, tudo dá certo. Aquilo não é desgastante, não é esforço, é prazer. Então, quando você dedica a cuidar da alma, consequentemente, a matéria está sendo cuidada. Então, se atente a isso, ok? E assim é. Gratidão pela presença e até sexta-feira. Que Deus Todo-Poderoso, que está em nós, reveste a nossa alma com seus atributos.